E se tudo o que você sempre acreditou sobre manipulação emocional estivesse invertido? E se o verdadeiro controle não estivesse em quem grita mais alto, mas em quem silencia por dentro, até que o outro se perca na própria loucura? Você já sentiu que há algo errado com o modo como certas pessoas te olham, como se enxergassem apenas um reflexo moldável do que elas desejam destruir? Não é apenas dor, é um jogo psíquico. E neste jogo, quem não conhece as regras invisíveis já perdeu antes mesmo de começar. Carl Jung nos alertou: o mal mais perigoso não é o que habita o outro, mas o que em silêncio despertamos dentro de nós quando estamos cercados por máscaras que sorriem e, ao mesmo tempo, drenam nossa alma. Narcisistas psicopatas não entram na sua vida à força. Eles entram como arquétipos, como espelhos invertidos da sua própria sombra. E é exatamente aí onde o inconsciente encontra o abismo que o primeiro golpe é desferido. Não contra eles, mas contra você mesmo, sem que perceba, porque o primeiro veneno é a dúvida. Mas e se existissem golpes invisíveis, proibidos pela lógica comum, capazes de virar o jogo? Golpes que não gritam, que não batem de frente, mas que desestabilizam o narcisista no único lugar onde ele não suporta ser tocado: o inconsciente. Você já se perguntou por que certos silêncios provocam mais fúria do que qualquer palavra? Já reparou como alguns gestos aparentemente inocentes podem quebrar o controle de alguém que vive de manipular? A psicologia reversa nas mãos certas não é uma técnica. É uma arma simbólica que acende o caos dentro de quem acreditava estar no comando. Por trás de cada atitude calculada de um narcisista, existe uma ferida profunda, tentando esconder o próprio vazio. Eles não temem o confronto direto, temem ser confrontados com a própria insignificância. O que Jung descobriu é que o verdadeiro poder não está em confrontar o narcisista com força, mas em conduzi-lo até o próprio labirinto interno e abandoná-lo lá, como se, ao virar as costas, você deixasse espelhos por onde ele andar, espelhos que não mostram seu poder, mas sua deformidade. E é isso que os faz desaparecer. Mas cuidado, uma vez que você veja o mecanismo oculto, nunca mais poderá desver. As próximas revelações não são seguras. Elas desorganizam certezas, desafiam o que você pensa ser autocontrole e expõem verdades que só podem ser tocadas por quem já sangrou em silêncio. Você está prestes a descobrir os 7 golpes proibidos, não porque são ilegais, mas porque ninguém que os conheceu jamais voltou a ser o mesmo. E se você continuar agora, o que virá não poderá ser desfeito. Você já se perguntou por que certas pessoas te sugam a alma, mas fazem parecer que estão te oferecendo amor? Há olhos que não enxergam, apenas decifram fraquezas. Há braços que não acolhem, apenas marcam território. E talvez o que mais destrua não seja o que te fazem, mas o que você deixa de ser aos poucos, na tentativa silenciosa de sobreviver dentro do labirinto emocional de um narcisista. É aí que tudo começa, na perda sutil do seu próprio reflexo. O narcisista psicopata não invade, ele seduz, ele não grita, ele sussurra o que você mais queria ouvir até que sua realidade comece a perder contorno. Carl Jung diria que essa figura não é apenas uma pessoa, é um símbolo sombrio do que você ainda não integrou dentro de si. Ele aparece como encantamento, mas por trás do encanto mora o parasita. E o preço por não enxergar a tempo é deixar de existir em pedaços. Você começa a duvidar do que sente, depois duvida do que lembra. Por fim, passa a duvidar se ainda tem direito de existir como era antes. E é nesse vazio que o narcisista se alimenta, não do seu amor, mas da sua confusão. Não da sua presença, mas da sua entrega sem nome. Tudo o que ele quer é dominar o espaço mais sagrado, o da sua percepção. Porque quem controla o que você vê,
controla o que você acredita ser real, mas existe um ponto de ruptura, um instante silencioso em que, mesmo no caos, algo dentro de você se recusa a morrer. Uma parte ferida, mas intacta. Um olhar que, mesmo sem força, ainda enxerga a mentira. É nesse exato momento que o primeiro golpe proibido da psicologia reversa começa a se formar. Não como vingança, mas como renascimento. Porque o narcisista não suporta o despertar de quem ele acreditava já ter devorado. Carl Jung chamou isso de confrontar a sombra. E aqui, essa sombra não é apenas o outro, é você diante de tudo o que fingiu não ver. É o instante em que você para de argumentar e começa a observar, para de justificar e começa a se retirar emocionalmente. Não é afastamento físico, é a ausência que grita, é o silêncio que desmorona fachadas. E isso, para um narcisista, é como encarar o próprio nada. Quando você recusa o jogo, a estrutura desaba. Quando você quebra a previsibilidade, o domínio perde sentido. Mas isso exige coragem. Porque recusar o narcisista é, muitas vezes, recusar também a versão de si mesmo que aprendeu a amar de joelhos. É declarar guerra ao apego. É olhar para o próprio medo de estar só. E ainda assim, escolher a solidão como caminho de cura. Poucos suportam essa travessia, por isso ela é sagrada. E o mais devastador é que o narcisista sente, mesmo que não diga, mesmo que disfarce. Ele percebe quando você já não vibra pelo toque, quando já não treme diante das ameaças, quando já não precisa provar nada. Ele sente o distanciamento não como rejeição, mas como morte simbólica. Porque para ele, o valor do outro só existe enquanto há controle. Sem controle, o outro deixa de ser alimento. É por isso que o desaparecimento do narcisista não é físico, é psíquico. Ele continua ali, mas já não tem onde habitar. Porque você se esvaziou de tudo o que ele usava para te ferir. Você se despediu da ilusão que o mantinha vivo dentro de você. E isso, segundo Jung, é um dos maiores rituais de individuação que o ser humano pode atravessar. Não é apenas o fim de um vínculo. É o começo de um despertar, mas nada disso acontece de forma linear. A alma resiste, a dor chama de volta, a memória distorce. Você vai pensar em voltar, vai duvidar do que sabe, vai lembrar dos momentos bons. E tudo isso faz parte do veneno. Por isso, antes de aplicar qualquer golpe, você precisa entender o território em que está pisando. E esse território é seu próprio inconsciente. Não se trata de vencer o narcisista, mas de se reconquistar. Há um tipo de dor que não grita, mas ecoa. Um tipo de prisão que não tem grades, mas aprisiona a alma com promessas. Talvez você já tenha sentido aquela sensação de estar cercado por alguém que parece te ver, mas apenas quando está em pedaços, porque para o narcisista psicopata, quanto menor você se sente, maior é o espaço que ele ocupa. Ele cresce na sua desistência, se alimenta do seu cansaço, e quando você para de lutar, ele interpreta isso como vitória. Mas, e se fosse possível transformar essa desistência em veneno, é aqui que começa o segundo golpe proibido. Não como resposta, mas como ausência. Não como confronto, mas como uma dança com o invisível. Carl Jung dizia que o que nos assombra por fora nada mais é do que o reflexo do que recusamos ver por dentro. E talvez o golpe mais cruel que se possa aplicar em um narcisista seja este: negar a ele a plateia, retirar os olhos, fechar os ouvidos, esvaziar o palco onde ele atuava com maestria. Porque o narcisista psicopata não é ninguém quando ninguém o observa. Essa ausência não é desprezo, é desintegração simbólica. O jogo só existe enquanto houver reações. Enquanto você ainda estiver tentando explicar, justificar, defender. Enquanto você ainda quiser ser compreendido, você ainda está jogando.
Mas quando você percebe que toda tentativa de entendimento é apenas mais um espelho onde ele se olha, algo muda. Você não reage, você não luta, você apenas cessa. E o que parece fraqueza é, na verdade, o princípio do colapso do teatro. O narcisista precisa da sua emoção para existir. Raiva, culpa, medo, desejo, qualquer uma serve, desde que você ainda esteja dentro, desde que ainda esteja tentando algo. O que ele não suporta é a neutralidade, a indiferença real, aquela que vem de quem já não precisa provar nada, que já se olhou no espelho e se aceitou inclusive com as marcas do abuso, porque quem já integrou a sombra não é mais refém da luz. Essa neutralidade não é frieza, é lucidez. É um lugar que o narcisista não alcança porque vive preso na própria fantasia de controle. Ele projeta, manipula, reencena, mas quando você não participa, ele não sabe o que fazer. Ele começa a escorregar no próprio vazio. O que era domínio vira confusão. O que era sedução vira desespero. Porque o narcisista psicopata precisa ver o efeito que causa. E quando esse efeito desaparece, ele começa a desaparecer junto. Você começa a perceber as pequenas mudanças. As perguntas que antes vinham com arrogância, agora vêm com ansiedade. Os olhares que antes eram certeiros, agora estão confusos. O tom de voz começa a falhar. As manipulações perdem impacto, não porque ele mudou, mas porque você mudou a frequência. Você não vibra mais na dor, não alimenta mais o jogo. E esse distanciamento emocional é letal para quem só sabe existir através da reação do outro. Mas aqui há uma armadilha. Porque o narcisista, percebendo que está perdendo, pode implorar, pode se vitimizar, pode te chamar de cruel. Pode usar tudo o que você ama contra você. Ele pode dizer que está arrependido, que agora entendeu, que precisa de ajuda e talvez uma parte sua, ainda ferida, queira acreditar. Porque a esperança é uma prisão confortável. Mas lembre-se, se ele tivesse mudado, você não precisaria estar fugindo. Jung dizia que tudo o que negamos em nós, acabamos encontrando do lado de fora como destino. E é por isso que esse segundo golpe é tão poderoso. Porque ele não só desarma o narcisista, mas te obriga a olhar para dentro. O silêncio que você aplica nele precisa primeiro nascer em você. O vazio que o desconstrói precisa ser aceito internamente. É um ritual simbólico. Você se torna intocável quando se recusa a ser alimentado pela necessidade de ser validado. Essa ausência, aplicada com consciência, vira um campo magnético reverso. O narcisista sente, ele persegue, ele tenta entender, mas você já não está mais no mesmo lugar. O que ele tenta ferir já não existe. O que ele tenta dominar já não vibra. E isso, para quem construiu toda a sua identidade em cima da sua dor, é insuportável. Alguns vão embora, outros tentarão destruir o que restou, mas todos, em algum momento, desabam. E quando esse desabamento acontece, não espere aplausos, não espere redenção, espere silêncio, porque o verdadeiro triunfo acontece no invisível. No instante em que você fecha uma porta interna e sente pela primeira vez que a presença dele já não comanda mais sua respiração. A ausência verdadeira é essa, quando você pode lembrar sem voltar, quando pode olhar sem reagir, quando pode existir sem pedir permissão. E assim o segundo golpe se cumpre. Não como punição, mas como libertação. Você não feriu, você apenas não foi mais ferido. E isso, para o narcisista psicopata, é a morte que ele jamais poderá compreender. Há dores que o tempo não cura, mas há consciências que transformam o tempo em cura. O narcisista psicopata vive preso a uma ilusão, a de que tudo permanece como ele deixou. Ele acredita que
O impacto que causou em você é eterno, que as palavras lançadas continuam reverberando nos corredores da sua mente, que o trauma que te impôs ainda dita a forma como você se olha no espelho. Mas o tempo, quando é decifrado por quem desperta, se torna um aliado sagrado. E aqui nasce o terceiro golpe proibido, a desprogramação do passado. O narcisista teme apenas uma coisa: que sua vítima recupere a narrativa. Que a história contada volte a ser recontada por uma nova perspectiva. Porque o que o narcisista fez não foi apenas machucar, foi escrever em sua mente um roteiro onde ele era o protagonista. E você, o coadjuvante submisso. Ele manipula a memória como quem costura feridas abertas com agulhas sujas. E quando você começa a questionar o que realmente aconteceu, não com raiva, mas com lucidez, ele começa a ruir. Carl Jung dizia que o passado não é o que aconteceu, mas o que permanece ativo dentro de nós. E é por isso que o terceiro golpe é tão devastador. Ele não apaga o que foi vivido, mas muda o significado. O que antes era visto como culpa se torna clareza. O que parecia amor se revela dependência. O que era lembrança se transforma em evidência. E o narcisista, ao perceber que a história já não o favorece, começa a perder a única coisa que sustentava seu domínio: o mito que ele mesmo criou. Não se trata de confrontá-lo com provas. O golpe não acontece na superfície. Ele ocorre quando, diante das lembranças que antes te destruíam, você agora sente outra coisa. Talvez raiva, talvez vergonha, talvez compaixão, mas não mais. Submissão. O trauma que antes te mantinha em silêncio, agora te empurra para a palavra. E o narcisista, que vivia na certeza de que você nunca teria coragem de falar, se vê diante de algo que não pode mais controlar: sua voz. Esse tipo de golpe não tem som, mas ecoa. Não tem movimento, mas desestabiliza. Porque ele quebra a maior fantasia do narcisista, a de que ele é inesquecível, de que o dano que causou é irreparável, de que você é o que ele te fez ser. Mas você começa a lembrar diferente, a sentir diferente, e tudo dentro dele entra em colapso, porque um narcisista psicopata só existe enquanto o dano que causou ainda ecoa. Quando você ressignifica a dor, você assassina o fantasma, e é neste ponto que o tempo se curva, não como vingança, mas como justiça silenciosa. Você começa a enxergar o que antes não via, os sinais ignorados, as manipulações veladas, os alertas abafados, não para se punir, mas para se libertar, porque a consciência, mesmo que venha tarde, ainda chega a tempo de curar. E essa cura é um espelho onde o narcisista se recusa a se olhar, porque ele não suporta o reflexo de alguém que sobreviveu sem ele. O terceiro golpe não exige presença. Você pode aplicá-lo mesmo sem nunca mais vê-lo, porque ele acontece dentro de você, no território que o narcisista pensava controlar para sempre. É no modo como você se relaciona hoje, é nas escolhas que agora faz, é nas portas que aprendeu a fechar antes que o veneno entre, é no tom da sua voz quando fala de si mesma, é no brilho dos seus olhos quando não teme mais estar só. Isso é imperdoável para alguém que acreditava ser indispensável, mas aqui também mora o risco. Ao se fortalecer, você pode sentir pena, pode desejar ajudá-lo, pode acreditar que sua transformação pode inspirá-lo a mudar. Cuidado! Jung advertiu que, ao resgatar sua sombra, você precisa deixá-la onde pertence. O narcisista não quer cura, quer ciclo. E se perceber que você está se reconstruindo, pode se disfarçar de redenção. Pode surgir com frases doces, lembranças bonitas, supostos arrependimentos. Mas lembre-se, quem causou o incêndio não pode ser chamado para apagar as cinzas. O verdadeiro golpe, então, é interno. É quando você volta aos lugares da memória e pisa neles com outra presença. É quando visita os cenários da dor sem se ajoelhar.
É quando revisita as mensagens antigas e não sente mais o frio na espinha. É quando você encontra fotos, gestos, músicas e percebe que o ciclo se fechou, que aquele mundo já não te habita e que a imagem dele, que antes era um grito dentro de você, agora é apenas um ruído distante. E então, sem aviso, o narcisista começa a desaparecer. Não porque você o expulsou, mas porque você o substituiu por você mesma. Ele tentou ocupar o centro, mas agora o centro voltou a ser seu. E isso é o colapso definitivo, porque o narcisista não sabe existir fora do papel principal. E ao perder esse papel, ele perde o sentido, perde a identidade e finalmente perde você. Você já percebeu que o narcisista psicopata nunca olha nos olhos por muito tempo? Ele finge que olha, mas o que busca não é você. É o reflexo da dominação. É a resposta automática, o impacto da manipulação, o espasmo de culpa, a dúvida que nasce na sua expressão. Ele olha apenas para confirmar que ainda manda em você, não para te enxergar. E é exatamente aqui que o quarto golpe proibido começa a se desenhar, quando você para de olhar com medo e começa a olhar com consciência. Esse olhar não é agressivo, nem acusador. Ele é espelho. Um espelho limpo demais para que o narcisista suporte. Carl Jung dizia que não suportamos ver a sombra alheia porque ela nos obriga a encarar a nossa. E é exatamente isso que acontece quando você passa a encará-lo sem os filtros da dor, sem as lentes da dependência, sem o desejo de aprovação. Quando você observa sem se perder, você começa a ver o que ele mais teme, o nada que o sustenta. O quarto golpe é sutil. Ele não se anuncia, ele se instala. Você entra no mesmo ambiente, fala com o mesmo tom, mas algo mudou. A sua vibração, sua presença, a densidade do seu silêncio. O narcisista percebe, não sabe explicar, mas sente. E é por isso que ele começa a se irritar sem motivo, a provocar sem necessidade, porque ele está tentando recuperar algo que não sabe nomear, o controle do seu reflexo. Você deixou de ser um objeto emocional, e isso o desorganiza. Porque ele não tem identidade sem a imagem que projetava em você. Ele precisa que você se veja como ele definiu, como fraca, como instável, como exagerada, como difícil, como ingrata. Mas agora você se vê por dentro, se enxerga com as cicatrizes e mesmo assim permanece. O golpe não está na força, está na firmeza, no fato de que você não caiu. E isso o confronta com a própria falência. O narcisista psicopata não sabe lidar com a neutralidade que vem da segurança. Ele entende o grito, entende a lágrima, entende o desespero, mas não entende o olhar calmo de quem já viu tudo. E não teme mais nada. Isso para ele é inaceitável. Porque significa que o feitiço que ele lançou não é mais eficaz, que o enredo que ele escreveu foi rasgado, e que você não apenas escapou, você voltou como autora. É nesse ponto que a guerra muda de lugar. O narcisista começa a se sentir exposto. Cada vez que você responde com maturidade, ele se sente infantil. Cada vez que você diz não com naturalidade, ele se sente desprezado. Cada vez que você se retira sem alarde, ele se sente abandonado. Não porque você o atacou, mas porque você se retirou da narrativa que ele construiu. E isso o lança num vazio onde não sabe existir. Esse golpe é cruel para o narcisista, porque não há onde se esconder quando o outro se tornou espelho. Ele começa a se enxergar através do desconforto, do incômodo, da falência simbólica. E como Jung dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Você despertou. E isso é o pior pesadelo para alguém que só sabe viver dormindo dentro dos sonhos de controle. Você começa a perceber os sinais. Ele perde o timing, repete padrões antigos que antes funcionavam e agora causam constrangimento. Faz acusações sem lógica.
busca reações desesperadas. Mas você não cede, não para provar nada, mas porque não há mais o que provar. O golpe já foi aplicado, o espelho já foi posicionado, e agora ele vê o que sempre tentou esconder, sua própria insignificância emocional. Mas aqui, novamente, o perigo ronda, porque ver o narcisista em ruína pode despertar compaixão, pode trazer aquela voz interna dizendo: ele está assim porque está ferido, talvez eu devesse ajudar. Cuidado! O olhar do empata pode se tornar uma nova prisão. Jung alertava: aquele que salva o outro da própria sombra corre o risco de ser devorado por ela. Você não está aqui para curá-lo, você está aqui para não ser mais sua enfermeira emocional. O verdadeiro golpe, então, não é no narcisista, é na imagem que ele construiu em você. Quando ela cai, ele cai junto. O olhar consciente, constante e silencioso é como ácido no verniz da mentira. Ele dissolve lentamente o personagem. E o que sobra é um ser fraturado, incapaz de amar, faminto por controle, perdido num deserto de si mesmo. E você? Você segue, em paz, sem precisar justificar sua paz. E quando ele desaparecer, como quase todos desaparecem, não haverá drama, nem cena final, apenas um silêncio estranho. O tipo de silêncio que só existe quando um vínculo simbólico foi quebrado. Ele talvez tente retornar, talvez não, mas não importa, porque agora ele não pode mais se ver em você. E isso é o golpe final. Quando o espelho se parte, o narcisista perde o reflexo, e com ele, o poder. Há um momento que não tem som, que não tem data, nem anúncio, mas que muda tudo. Não é quando você grita, nem quando chora, nem mesmo quando decide ir embora. É quando dentro de você algo se desconecta, algo que antes vibrava por ele, que ainda esperava, que mesmo após todas as dores, ainda nutria a fantasia secreta de que em algum lugar o narcisista pudesse ser tocado pela verdade. Esse instante não se comunica, ele se instala. E é neste exato ponto que o quinto golpe proibido acontece. Esse golpe não é vingança, não é um plano. É uma morte simbólica, a morte da expectativa. Jung dizia que todo sofrimento nasce da distância entre o que é e o que deveria ser. E o narcisista psicopata só se mantém vivo dentro de você enquanto essa distância ainda existir. Enquanto houver esperança de mudança, enquanto você ainda sonhar com um pedido de perdão, um reconhecimento, um retorno transformado. Mas quando a alma cansa, não no corpo, mas no eixo, a energia para de fluir, e o jogo silenciosamente termina. É devastador, porque junto com a libertação vem o luto. Você percebe que não se tratava apenas dele, mas da parte sua, que acreditava que podia salvá-lo, que podia ser suficiente, que podia ser luz onde só havia sombra. Você percebe que o narcisista não era apenas um abusador. Ele era o espelho quebrado da sua necessidade de ser amada por quem nunca soube amar. E esse golpe dói, mas cura. O quinto golpe é a quebra do ciclo emocional. A linha invisível que unia você a ele se desfaz. Não há mais corda, não há mais ligação. Ele pode dizer as mesmas frases, usar as mesmas máscaras, reencenar os mesmos gestos, mas algo dentro de você já não responde. Você pode ouvir sem absorver, pode lembrar sem voltar, pode ver sem reagir. E isso, para ele, é insuportável, porque ele não tem mais acesso ao que o alimentava, sua ilusão. O narcisista vive de recorrência. Ele precisa acreditar que não importa o que faça, haverá retorno, que você vai responder, que vai tentar explicar, que vai sofrer por ele, que vai girar em torno da ausência dele como um satélite quebrado em volta de um planeta morto. Mas o quinto golpe dissolve essa órbita. Você sai da rotação,
e pela primeira vez respira com o próprio ar. O narcisista sente isso como uma traição, porque ele acreditava ser seu centro, mas ele nunca foi. Ele apenas ocupou o espaço que você mesma não habitava. E agora, esse espaço está sendo preenchido, não por outra pessoa, mas por presença. Por você. Carl Jung nos lembra que todo reencontro verdadeiro começa com o retorno ao self. E é exatamente isso que o quinto golpe faz. Ele não destrói o narcisista. Ele te reconstrói. E o mais brutal para ele é perceber que sua ausência gerou vida. Ele pode tentar retornar. E provavelmente tentará. Não por amor, mas por controle. Porque o narcisista psicopata não suporta ser esquecido. Ele não vive de afeto, vive de impacto. Ele precisa acreditar que ainda causa alguma coisa, que ainda importa, que mesmo sendo odiado, ainda é lembrado. Mas quando você não sente mais nada, ele deixa de existir na realidade emocional. E isso, para alguém que vive da ilusão de ser necessário, é o verdadeiro fim. O quinto golpe não tem barulho, mas ressoa. Ele atravessa o campo energético. Ele corta os fios invisíveis que mantinham o vínculo emocional. Ele finaliza o ciclo, e tudo o que resta é um eco, distante, irrelevante, esvaziado. O narcisista não sabe lidar com o silêncio verdadeiro, porque ele sempre achou que o silêncio era espera. Mas esse não é. Esse é ausência. É deserto, é cura. Esse golpe transforma, não de forma heróica, mas de forma íntima. Você começa a andar diferente, a falar com outra voz, a pensar com outra lógica. Você não precisa mais se defender, porque ninguém que vive livre precisa provar nada. O narcisista percebe isso antes mesmo de você. Ele vê no seu corpo, na sua postura, no seu olhar, que ele não está mais ali, que mesmo se voltasse, não encontraria mais entrada. Mas há uma última tentação, um último teste, porque o narcisista pode perceber essa sua ausência como um desafio. E por um tempo, ele pode fingir se transformar. Pode imitar vulnerabilidade, pode simular autoconsciência, pode até buscar ajuda, terapia, espiritualidade. Mas cuidado, toda essa performance tem um alvo: voltar a ocupar o lugar que perdeu. Não porque se arrependeu, mas porque não suporta ser apagado da história. Por isso, o quinto golpe precisa ser sustentado. Não basta aplicá-lo, é preciso habitá-lo. Todos os dias, toda vez que a saudade vier, toda vez que a culpa se insinuar, toda vez que a memória tentar reescrever os fatos, é preciso lembrar: você não o perdeu, você se encontrou. E esse reencontro não pode ser colocado em risco por um retorno que só existe no plano da ilusão. E assim o quinto golpe se cumpre. Ele não destrói, ele dissolve, ele não explode, ele desaparece. O narcisista psicopata não entende como você se libertou sem brigar, como você saiu sem aviso, como você seguiu em frente, sem fechar a porta. Mas é assim que o ciclo se encerra, sem espetáculo, sem explicação. Apenas um passo, uma respiração, um fim que é, na verdade, um renascimento. Imagine por um momento que tudo o que te feriu tivesse medo do que você pode se tornar quando não finge mais ser forte. O narcisista psicopata vive da sua máscara, mas morre diante da sua verdade. Ele não teme o confronto, ele se alimenta dele. Ele não teme a raiva, ele a provoca. O que o desestabiliza é aquilo que ele jamais soube decifrar: a sua vulnerabilidade consciente. E é nesse terreno sagrado, onde a dor deixa de ser vergonha e se torna poder, que o sexto golpe proibido acontece. Carl Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E é por isso que durante tanto tempo você atraiu alguém que te obrigava a se encolher, porque sua luz assustava,
Sua sensibilidade incomodava. Sua empatia era um perigo para quem só sabe se relacionar através da dominação. O narcisista tenta deformar quem você é, porque sabe que não conseguiria te prender se você soubesse o valor real da sua alma. Mas quando você escolhe sentir, mesmo depois da dor, quando você se permite quebrar, chorar, cair, admitir, expor, algo muda na estrutura. A mentira que ele instalou em você começa a se desfazer, porque a vulnerabilidade que você escondia com medo de parecer fraca se revela como a chave do seu retorno. Não há nada mais poderoso do que uma alma que não tem mais medo da própria verdade. E isso, para o narcisista, é inaceitável. O sexto golpe acontece quando você para de se defender, quando deixa que a dor flua, quando aceita que não tem controle, que está em pedaços, mas que não vai mais se abandonar. O narcisista psicopata espera resistência, espera tensão, espera guerra. O que ele não sabe administrar é um ser humano inteiro, mesmo que ferido. Ele não sabe lidar com quem já não se envergonha das próprias cicatrizes, porque a vergonha sempre foi a corrente que ele usava para te acorrentar. Você começa a se mostrar diferente, não mais blindada, mas verdadeira. Começa a contar sua história, não como vítima, mas como sobrevivente. Começa a acolher outras dores, não como quem sangra, mas como quem já estancou o sangue. E, de repente, o que era fraqueza vira ponte. O que era silêncio vira voz. O que era prisão vira estrada. E você entende finalmente que ser vulnerável nunca foi o problema. O problema foi ter entregado essa vulnerabilidade nas mãos erradas. O narcisista não suporta sua autenticidade, porque ela revela o quanto ele é falso. Ele vê você chorando com verdade e se sente exposto, porque ele nunca chorou sem cálculo, ele nunca amou sem estratégia, ele nunca se entregou sem esperar algo em troca. Sua autenticidade joga luz sobre a escuridão dele, e é por isso que ele tenta te fazer calar. Tenta dizer que você está exagerando, que está se fazendo de vítima, que está descontrolada, porque a sua verdade desmonta a encenação. Mas você segue, firme, mesmo em lágrimas, clara, mesmo em confusão, presente, mesmo em meio aos cacos. E isso o enlouquece, porque não existe técnica contra a autenticidade. Não existe manipulação que funcione contra uma alma que se recusou a morrer. Ele tenta te provocar, te silenciar, te ridicularizar. Mas nada disso funciona mais, porque você já não precisa que ele acredite na sua dor. Você acredita. E isso basta. O sexto golpe é espiritual, não religioso, mas profundamente sagrado. É quando a ferida se torna portal. Quando você descobre que a dor não te destruiu, ela te pariu. Você não é o que ele tentou apagar. Você é o que nasceu depois. E esse renascimento, essa nova versão que não tem medo de sentir, de se expor, de cair e levantar, é a maior ameaça ao narcisista. Porque agora você não luta mais contra ele. Você dança com você mesma, e essa dança é inatingível. Ele pode tentar se aproximar, pode fingir que quer te ajudar, pode dizer que agora te entende, mas você vê através. Você sente o vazio por trás das palavras, porque a alma que tocou sua verdade nunca mais se engana com fachadas, e mesmo que ele finja vulnerabilidade, você saberá. O tom não é o mesmo, a vibração não é real. Porque quem vive para controlar não sabe se entregar. E então, como em todos os outros golpes, ele começa a desaparecer. Não porque você o expulsou, mas porque você se transbordou, porque não há mais espaço, porque a vida real agora te ocupa. A dor que antes te encolhia, agora te expande. E o narcisista não sabe existir onde há expansão. Ele precisa de escassez para dominar. Mas você virou abundância. E assim, o sexto golpe se instala, como o sol depois da noite mais longa, como o respiro depois do afogamento,
como a lágrima que cai não de tristeza, mas de verdade. E o narcisista, ele vira poeira psíquica, porque jamais poderá sobreviver num lugar onde você finalmente aprendeu a existir. Algumas batalhas não terminam com um fim, terminam com um retorno, não a guerra, mas a origem. Há um ponto em toda dor em que lutar perde o sentido, em que entender se torna inútil, em que provar qualquer coisa já não importa, porque você não está mais tentando vencer alguém. Você está, pela primeira vez, se permitindo existir sem o peso da sobrevivência. E é aqui que o sétimo golpe proibido se revela. A total ausência de necessidade. O narcisista psicopata não te escolheu por acaso. Ele farejou sua luz. Ele reconheceu a sua abundância emocional e se disfarçou de refúgio. Mas não é você quem viveu por ele. Foi ele quem viveu através de você. Ele habitava sua carência, sua busca por sentido, sua fome de pertencimento. Ele era um inquilino psíquico que jamais pagou aluguel, mas sempre exigiu moradia. E o que o mantinha ali não era a presença dele, era a sua ausência de si. Quando você para de buscar, quando para de reagir, quando para de se perguntar por quê, quando finalmente aceita que não precisa mais entender, nem consertar, nem curar, o narcisista começa a desintegrar dentro de você. Porque ele era feito das perguntas que nunca tinham resposta. Ele era feito do vazio que você tentava preencher com o que ele dizia ser amor. E agora, o vazio se tornou espaço sagrado. O sétimo golpe não acontece em um dia. Ele acontece em camadas. Ele acontece quando você acorda e percebe que não pensou nele, quando passa um dia sem lembrar do que aconteceu, quando encontra uma memória e não sente culpa, quando se olha no espelho e não vê mais a dor, mas o renascimento. É um tipo de libertação que não faz barulho, mas faz tudo dentro de você mudar de tom. Você respira diferente, anda diferente, sente diferente. Carl Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste, aquilo que aceitamos se transforma. E esse é o cerne do sétimo golpe. Você não está mais resistindo ao que foi. Você aceitou, você deixou ir. Você entendeu que não precisa, que o outro reconheça o que fez, porque o que importa agora é o que você reconheceu em si mesma. E isso, o narcisista jamais poderá tocar. Ele pode tentar se reconectar, não diretamente, mas através de sonhos, memórias, pessoas em comum, redes sociais, mensagens veladas, porque ele sente, ele percebe, ele intui que algo essencial se rompeu, que o campo de influência dele se encerrou, que o eco parou de ecoar, mas ele não consegue nomear o que foi perdido, porque, para ele, você era posse, e agora você é presença. O sétimo golpe é a dissolução do ciclo kármico. É quando você deixa de ser prisioneira da repetição emocional, quando para de atrair o mesmo padrão com nomes diferentes, quando para de aceitar metades, quando para de negociar sua alma em troca de migalhas de atenção. O narcisista vivia da sua escassez, e agora você se tornou inteira. Mas há uma beleza oculta nesse golpe, porque ele não termina com a destruição do outro. Ele termina com a reconexão com o que é eterno em você. Não é sobre esquecer, é sobre transcender. Você não nega o que viveu, não esconde as cicatrizes, não disfarça os traumas. Mas agora tudo isso se reorganiza dentro de você como um mosaico. Fragmentos que antes doíam, agora te completam. E o narcisista, ele se torna ruído. Um personagem antigo de uma narrativa que já não te representa. Ele pode continuar repetindo os mesmos ciclos com outras pessoas. Pode continuar se alimentando de dor alheia. Mas você saiu da frequência. Ele não pode mais te alcançar.
Porque você não vibra mais no medo, nem na dependência, nem na busca. Agora você vibra no centro. Esse centro é o golpe, o sétimo, o final, o mais devastador, porque ele não destrói, ele ilumina. E tudo que é falso não suporta a luz. O narcisista psicopata desintegra não quando é exposto, mas quando é esquecido, quando não é mais necessário, quando não é mais referência, quando sua existência já não define nada em você. E essa libertação é um ritual ancestral de poder. Jung nos ensinou que a individuação, o processo de se tornar quem você é, passa pelo confronto com a sombra. Você enfrentou, você mergulhou, você ardeu, mas agora você emergiu. Não como antes, não como quem voltou ao normal, mas como quem atravessou o invisível, como quem viu o próprio abismo e ainda assim decidiu ficar. E esse gesto, essa escolha, esse silêncio é o sétimo golpe. E ninguém pode tirá-lo de você. Há coisas que não terminam, apenas se transformam em silêncio. E há silêncios que não significam ausência, mas maturidade. O que você viveu aqui não foi apenas uma exposição de golpes, nem uma estratégia para se defender de alguém. Foi uma travessia. Você entrou como quem busca respostas e saiu com perguntas que talvez sempre estiveram aí, esperando que você tivesse coragem de escutá-las com o coração exposto, porque o verdadeiro fim nunca vem do outro. Ele nasce quando você se torna inteira. Ao longo dessa jornada não foram os golpes que doeram mais. Foram os espelhos, os reflexos, as partes de você que ainda buscavam permissão para existir. E agora, ao encarar esses espelhos, talvez você tenha percebido que aquilo que chamava de amor era só a fome disfarçada da alma. Fome de se ver, de ser tocada com verdade, de habitar um corpo e uma história que não pedem desculpas por sentir. O narcisista não te roubou. Ele apenas apontou onde você havia se deixado. E talvez, nesse exato momento, haja um silêncio dentro de você que não pede mais barulho, que não exige mais provas, defesas, explicações. Apenas a quietude de quem aprendeu que o trauma não define, revela, e que a dor não paralisa, ensina. Carl Jung nos lembrou que a ferida é o lugar por onde a luz entra, e talvez sua alma esteja agora mais iluminada do que nunca, mesmo que por dentro ainda esteja escuro, porque às vezes é no escuro que vemos com mais clareza, não com os olhos, mas com a memória do espírito, com a sabedoria que não é racional, mas ancestral, aquela que reconhece o padrão mesmo quando a mente tenta negar, aquela que diz, já basta, aquela que sussurra, agora é você. E nesse sussurro, algo se organiza. O caos se transforma em caminho. O medo se transforma em bússola. A dúvida se transforma em liberdade. Não pense que você precisa estar curada para seguir. A cura não é um lugar, é uma escolha. E essa escolha acontece a cada passo que você dá na direção contrária do que te feriu. O narcisista não desaparece apenas porque você quer. Ele desaparece quando você deixa de ser o campo fértil onde ele germinava. E isso só você pode fazer. Não com força, mas com presença, com decisão, com amor próprio em estado bruto. O que você ouviu aqui talvez ecoe por dias, ou talvez silencie por semanas, até que num instante qualquer, no meio da rua, lavando uma louça, ouvindo uma música antiga, você sinta um arrepio. Não por lembrar dele, mas por lembrar de si. Porque a maior de todas as libertações não é esquecer quem te feriu. É lembrar de quem você era antes de se ferir e decidir ser ainda maior. E se tudo isso fez sentido, mesmo que doído, mesmo que confuso, mesmo que sutil, é porque sua alma entendeu. O inconsciente não precisa de provas. Ele apenas responde quando é chamado com verdade. E talvez, só talvez, você esteja agora vivendo sua primeira grande verdade depois de anos sendo reflexo dos outros. Não se assuste se a vida mudar. Não se espante se algumas portas fecharem.
Isso é apenas o universo reordenando sua frequência. Lembre-se, você não veio aqui para entender o narcisista. Você veio para se lembrar de si. E se essa lembrança tocou alguma coisa em você, não guarde. Espalhe. Alguém precisa desse mesmo sopro. Alguém em silêncio está buscando essa mesma luz. Curta este vídeo como quem acende uma vela. Comente como quem transforma dor em palavra. Compartilhe como quem já entendeu que, às vezes, salvar o outro é só entregar a chave certa no momento certo. E inscreva-se, não por obrigação, mas porque este espaço é um espelho, e você aqui não será mais reflexo de ninguém. Você será presença, e presença é o único lugar onde o narcisista jamais poderá entrar. Porque quem volta ao próprio centro já não gira mais em torno de ninguém.